Olá, meus irmãos, a paz de Jesus, o amor de Maria e o fogo do Espírito Santo a todos vocês. Estamos começando mais um tema, hoje 34º tema, ressuscitando a reação espiritual. A reação espiritual. Ó, quão bonito é, irmãos. E a palavra de Deus hoje se encontra no capítulo 15 de São João, no versículo 8. Nós, nessa semana, estamos meditando a videira dos ramos, e aqui o Senhor vai trazer para nós a palavra: se o mundo vos odeia, sabei que me odiou a mim antes que a vós. São palavras para a nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, você que está chegando agora, nós já temos aqui 34 meditações do Senhor ressuscitado no meio de nós. Estamos meditando esse livro do Moisés Rocha, 40 dias com Jesus ressuscitado, e todos os dias ele tem ressuscitado em nós algo que nós deixamos morrer espiritualmente. E hoje o Senhor ele quer ressuscitar em nós a reação espiritual. Quando eu lia e meditava isso, ficava muito forte ao meu coração, porque ele usa aqui palavras que vão de confronto ao nosso coração, de confronto à nossa realidade, o que estamos vivendo na nossa casa, no nosso trabalho. E hoje, ressuscitar a reação espiritual é ressuscitar aquela reação que deixamos morrer espiritualmente. Mais uma vez, trazendo aqui este livro, se você chegou agora, né, já está pegando nesse capítulo, aqui nós temos a playlist. Tem todos os outros dias, e aqui mais adiante teremos mais 6 meditações para trazer aos nossos corações o Senhor ressuscitado no meio de nós, ressuscitando algo que precisa na nossa vida. E eu vou começar aqui essa meditação e que o Senhor mesmo use desta evangelização para aqueles que precisam. Se você conhece pessoas que precisam mesmo dessa reação espiritual, convido você a me ajudar a evangelizar, a compartilhar. Você compartilhando, você já está evangelizando. Ressuscitando a reação espiritual. A fala de Jesus é simples. Vocês eram do mundo, foram tirados do mundo. Por causa disso, o mundo vos odeia. Mas não se preocupem, porque antes de odiar vocês, o mundo odiou a mim. Perceba que o mundo não fica satisfeito quando nos perde, que não nos dá por vencido. O ódio do mundo é porque Jesus nos tirou dele. Não pertencemos mais ao mundo. Aleluia. Jesus disse: já fizeram comigo e com os profetas antes de mim. Vocês sofrerão as mesmas coisas, porque não são maiores do que eu. Irmãos, aqui nós que somos tirados do mundo, o mundo nos odeia porque Jesus nos tirou do mundo. Se você está sendo perseguido, se você está sendo até mesmo caluniado, porque é o mundo que persegue você, irmão. É o mundo, porque nós fomos tirados do mundo por causa do nome de Jesus. Remeto aqui a carta de São Paulo aos Gálatas, capítulo 5, onde Paulo escreveu a maior lista de pecados que a Bíblia já chamou, esta lista de obra da carne. Isto é sério, por isso conclui o texto dizendo: quem as pratica não herdará o reino dos céus. Convido você a meditar. Gálatas capítulo 5 vai dar ali a lista das obras da carne, também as obras do Espírito. E ali o São Paulo é bem claro, ele fala que quem pratica não reinará no reino dos céus. Encontramos no meio desta lista pecado da inveja, que quero dar ênfase, e que é um dos 7 pecados capitais bem perigosos. Então aqui o autor deste livro, ele quer dar ênfase neste pecado, né, dos 7 pecados capitais, que é bem perigoso, é o pecado da inveja. A princípio, a inveja não é obra demoníaca, ela é uma obra humana. Quem tem inveja de nós aqui não é Satanás, são as pessoas. O detalhe é que às vezes a pessoa está tão perdida, tão envenenada, que a inveja é potencializada por Satanás. Por isso, parece uma investida do inferno, mas
mas ela nasce no ser humano. Olha que bonito esta sabedoria que ele traz para nós. Esta inveja é humana, mas ela é potencializada pelo diabo, porque a pessoa já está tão entregue a esta inveja que Satanás, ele potencializa isso, ele usa isso, mas ela nasce do ser humano. Difícil explicar porque uma pessoa tem inveja. Às vezes ela quer ser você e não consegue, então parece que está destruindo. Sente conforto emocional. Eu não faço, eu não sou, então também ela não será. Às vezes se incomoda com o nosso jeito de ser, de sorrir, a forma como as pessoas nos tratam. Não há explicação lógica porque Caim matou Abel. Porque a inveja, os dois apresentaram uma oferta ao altar, mas Deus gostou mais da oferta de um do que do outro. Aí o matou. Há uma lógica nisso? Estamos no início da Bíblia, portanto a inveja ultrapassa séculos e gerações. Quem não conhece aqui a famosa história de José do Egito? Só porque o pai deu uma túnica, os outros 11 irmãos ficaram alvoroçados para matá-lo. É uma história longa e triste, pura inveja. O apóstolo Paulo escreve a carta aos Filipenses, capítulo 1, versículo 15. Eu sei que no meio de vós tem gente que prega o evangelho de Cristo por inveja a mim. Pregar já não é fácil. Agora, pregar por inveja? Não entendo. Alguns irmãos de outra denominação lidam com a inveja como se ela fosse uma espécie de demônio que entrou na pessoa. Como se expulsasse esse espírito de inveja que age na pessoa, está tudo pronto e os caminhos se abrem. Essa não é uma visão católica. Para nós a inveja é um pecado, um vício, um comportamento e não um demônio. Se você é um invejoso, arrependa-se, confessa e vamos seguir. Mas agora eu quero dedicar este capítulo a quem está sendo vítima desta inveja. Algumas dicas práticas para lidar com a inveja. Peça a Deus para mostrar quem são as pessoas. Não podemos começar um relacionamento, contratar uma pessoa, fechar um negócio, entrar numa sociedade sem saber o terreno que estamos pisando. Uma vez levei um carro num lava-jato. Pela primeira vez estava cheio de lama. A pessoa me tratou muito mal porque estava apertado, não tinha almoçado ainda e que deveria ter levado o carro mais cedo, etc. Achei que estava feliz pelo cliente que aparecia e estava pecando em levar o meu carro lá. Na hora saí imediatamente e pensei, eu que não deixo uma pessoa tocar no meu carro. Ele é uma bênção de Deus, fruto de uma promessa. Nunca voltei lá. A questão aqui não é o carro e nem quem deixa entrar em nossas vidas. Pois aquilo que é seu é sagrado. Pessoas que querem participar da minha vida e não foi Deus quem colocou, não deixo entrar de jeito nenhum. O tempo inteiro lidando com pessoas, desde do assistente que vai olhar as suas máquinas de lavar ao entregador de água mineral. Irmãos, aqui ele traz a experiência que ele teve em levar o carro dele a uma lava-jato e o cara ainda tratou mal porque o cara não tinha almoçado, em vez de ficar feliz com o cliente. E aqui ele fala, não deixe entrar pessoas que Deus não colocou. Aqui ele usa que o carro dele foi uma bênção. Irmãos, toda a sua conquista é uma bênção de Deus. O seu trabalho, o seu comércio, tudo é uma bênção de Deus. Então nós temos que saber quem colocamos, quem deixamos, quem damos intimidade, quem abrimos os nossos corações. Você, irmãos, é escolhido por Deus. Então não deixe pessoas que não são de Deus entrar na sua vida. Aqui ele deixa bem claro para nós, não deixar pessoas entrar na nossa vida é não dar intimidade para aquela pessoa. Não poderemos, não dê poderes a terceiros sobre a sua vida. Há parentes que não são cristãos, que não ajudam em nada, mas criticam tudo que você faz e têm uma influência enorme sobre você. Como permite isso? E ficamos preocupados com o que eles vão pensar. E quando eu lia e meditava isso, o que vinha no meu coração, a própria frase lá, que é dito em Atos dos Apóstolos, Pedro, ele fala, compete-nos obedecermos a Deus e não aos homens.
Que poder é este que as pessoas têm sobre a sua vida? Eu não quero ofender, mas quando você mora nos fundos da casa do sogro, dos pais, não tem intimidade sexual, não tem privacidade, não tem liberdade para criar os filhos, toda hora alguém entra e sai, nem sempre isso acontece pela questão financeira. Às vezes estamos numa zona de conforto, ficou cômodo. Na casa de frente, começamos a deixar os filhos, mas todo mundo sente um direito de comandar nossa família. É complicado separar isso. Vai chegar um tempo que você precisa reverter isso. Temos parentes que vivem como os pagãos beberrões, falam mal da igreja, criticam a vida que levamos, a educação que damos aos nossos filhos, mas querem mandar em nossa vida. Precisamos rever. Quem tem autoridade e autonomia é você, sua casa, seu casamento, sua fé, suas convicções. Também acontece isso dentro da igreja, quando as pessoas vêm trazer a profetada na vida das outras. É um tal de Deus mandou, Deus falou, Deus revelou, Deus está dizendo. E quando vem os problemas, caem todos para outros resolverem. Esses profetas soltam coisas na vida dos outros e saem. Elas ficam perdidas, às vezes paralisadas em suas vidas por anos, ou tomam decisões que tratarão consequências para sempre. Muita gente desequilibrada, sem discernimentos, as pessoas vão acreditando nela como se tudo isso fosse obra de Deus. Cuidado com a autoexposição. As pessoas sentem uma necessidade de mostrar quando viajam, quando compram um carro, quando estão em aniversários e por aí vai. Contam a sua vida inteira em relatos, detalhes, fotos nas redes sociais e no telefone. Depois vem dizer que as coisas não estão dando certo, que desde que trocou o carro ela só estraga, que a viagem foi um fracasso, que o bebê após o nascimento chora a noite em dia. Às vezes uma expressão parece que até é alguma coisa, mas não era isso que você queria quando decidiu expor isto ao mundo inteiro, a sua vida inteira. Deu acesso ao inimigo, deu acesso aos amigos e inimigos, pessoas de bem e pessoas invejosas, a familiares e estranhos. Irmãos, aqui ele está trazendo, quando expomos a nossas vidas nas redes sociais, não são só pessoas de bem que vê, não só são pessoas de coração bom que vê, são invejosos. Você está expondo sua vida para o inimigo. O inimigo ele tem poder de ver a nossa vida, mas ainda mais quando expomos ela. As pessoas que são usadas, infelizmente, pelo inimigo, estão vendo a nossa vida. E aqui ele traz isso. Depois ainda reclamamos, nós colocamos lá um carro novo, uma casa nova, mas depois falamos, nossa casa está com rachaduras, está quebrada, nosso carro não para de quebrar, mas porque expomos ela a pessoas invejosas, irmãos. Nós temos que tomar cuidado com o que postamos, nós temos que tomar cuidado nessas postagens, porque o inimigo ele também vê tudo isto. As pessoas invejosas estão vendo. Cuidado com o que você posta, cuidado com a vida que você tem levado para as outras pessoas que não precisam ter esse contato. Tem foto de crianças circulando por todos os lugares, os pais não preservam mais a privacidade dos filhos. Aliás, crianças que já não são, já são conhecidas na internet, já tem milhares de seguidores, gravam vídeos do próprio quarto, mostram o seu dia a dia, expõem tudo que elas têm em casa. Esta ideia de gravar vídeos fazendo um tour pela casa, mostrando a intimidade da família em redes sociais, desculpe-me, mas não acho isso um benefício. Temos que blindar a nossa intimidade. Irmãos, que importante isso, ele trazer essa blindagem à nossa intimidade. O que fazemos, muitas pessoas, infelizmente, irmãos, não precisam saber. E nós temos isto, nós postamos tudo da nossa intimidade, tudo o que está acontecendo em nossa vida. E isso, muitas pessoas de má fé são usadas, as pessoas invejosas estão vendo isso, irmãos. E isso traz ainda mais inveja. Então, cuidado. A Bíblia Sagrada diz: ser mansos como uma pomba, prudentes como a serpente. Maldito é o homem que confia em outro homem. Preserve a sua vida. Não conte as coisas antes da hora. Cuidado com o testemunho que você dá. Não exponha as obras que Deus ainda está gerando em você. Uma das maiores virtudes de Nossa Senhora é o silêncio.
guardava todas as coisas em seu coração. Será que você pode guardar essas coisas no seu coração? É uma pergunta que fica para você. Será que você pode guardar isso na sua intimidade? Como Nossa Senhora, a palavra da Escritura traz para nós, que nós vivemos a Escritura. Será que nós podemos guardar essa intimidade em nosso coração? Não pegue mal. Não pague mal com mal. No Evangelho de São Mateus, capítulo 7, Jesus ensinou: se alguém bater em sua face, ofereça outra. Se te convidar a andar 1000 passos, ande 2. Se quiser arrancar a túnica, ofereça também a capa. Cristão não vai para a internet bater boca com os outros, nem postar a autodefesa. Não lavamos roupa, no sacrário, não nas redes sociais. Quando está sendo perseguido, humilhado, silencie e ora. Jesus determinou o seu raciocínio dizendo: orai por aqueles que te perseguem e abençoai os vossos inimigos. Se fizermos estas coisas, disse Jesus, qual a diferença entre nós e o pagão? Irmão, se nós pagarmos o mal com o mal, se nós não orarmos pelos que nos perseguem, se não nos silenciarmos, qual é a nossa diferença entre os pagãos? Qual é a nossa diferença? Nós, cristãos, temos que fazer diferente, viver o que Cristo viveu. Nós temos que fazer a diferença. E aqui, irmãos, amarrado num palácio de Pilatos, Jesus não se ofende. Ele diz: meu reino não é deste mundo. Se fossem meus guardas e discípulos, me tirariam daqui. Nós não pagamos o mal com o mal. Quem justifica o cristão é Deus. Não mude quem você é por causa do fracasso dos outros. Você já tem as suas convicções. Não vitimize. Muitos chegam para mim e diz: Moisés, as pessoas têm inveja de mim, nenhum relacionamento da minha vida dá certo, não paro no emprego nenhum, toda a paróquia que eu participo sou perseguido, onde chego tenho problemas. Desculpe, o problema está com você e não nas outras pessoas. Sei sim, quando a inveja pode atrapalhar, mas ela não pode e não tem poder nenhum. Irmãos, é isso que ficou muito forte no meu coração quando eu meditava. É muito difícil ter inveja sobre nós, mas isso não tem poder nenhum. Porque, irmãos, o poder do Espírito Santo vive em nós, então o poder da inveja não tem poder nenhum sobre isso. Claro que caminhando juntos já não é fácil, imagina com gente caminhando contra. É mais difícil ainda, mas muitas pessoas preferem colocar a culpa nos outros para justificar as suas derrotas, colocar a inveja dos outros como o próprio diabo, dominando a nossa vida, como se isso tivesse o poder de nos amarrar. Em todos os campos da vida, isto não é um conceito católico. O conceito católico é: Jesus está dizendo que o mundo nos odeia, mas vos tirarei do mundo. Fizeram isto com ele e o servo não é maior que o seu senhor. Jesus está precavendo sobre o que vai acontecer. Leve a sua vida em paz. São João já dizia que aquele que é de Deus o inimigo não toca. Quem estiver em estado de graça sofrerá um combate, mas sairá sem dano algum. Deus é maior e nós somos mais do que vencedores no sangue de Jesus Cristo. Ele termina este capítulo trazendo: Deus é maior e nós somos mais que vencedores no sangue de Jesus Cristo. Irmãos, nós somos mais que vencedores. Mais do que vencedores. Não só vencedores, mas mais do que vencedores. Se você toma posse desta palavra, irmãos, você tem algo dentro de você que é muito maior do que o inimigo, muito maior do que a inveja, muito maior das dificuldades que você tem passado, das perseguições que você tem passado. Irmãos, eu quero falar para você que Deus está na sua vida. Não ligue para as outras coisas, mas também não exponha a sua vida. Tenha autocontrole nas suas coisas, faça as coisas em silêncio, medite. Se você olhar minhas redes sociais, eu postava tantas coisas, irmãos, eu fazia tudo, expunha minha vida. Hoje eu não o faço mais. Eu posto coisas de evangelização, porque eu não preciso, irmãos, postar a minha vida, o que eu estou fazendo, eu não preciso postar, porque, irmãos,
Tem muitas pessoas que é do contra, invejosas. E hoje eu sei o que é maior, a evangelização. Eu sei o que é maior, o Deus que cuida da minha vida. E é isso que eu quero mostrar para as pessoas, é isso que eu quero postar. O Deus da minha vida. Não as coisas que eu faço e que Deus me dá, mas o Deus que é na minha vida. Se você conhece pessoas também que precisam dessa palavra, que precisa ser ressuscitada hoje nesta reação espiritual, e nessa reação espiritual, irmãos, eu convido a você reagir espiritualmente de tudo que foi meditado aqui. Que Deus abençoe você e vamos evangelizar.